Mais um vídeo aqui pro canal e hoje continuando, né, a saga da documentação do açaí. Então, o que eu fiz da última vez para agora? Tá? Revisei as plantas, detalhei algumas coisas para criar uma volumetria 3D detalhada, né, que eu já vou mostrar aqui. E fiz algumas correções pontuais, tanto na questão de posicionamento, perguntei ali para alguns profissionais como é que fazia as coisas e tal. E aí, agora, né, tô atualizando, finalizando aqui. Como é que eu posso, finalizando aqui os renders na parte interna para mostrar a apresentação, beleza? Enquanto está finalizando, está aqui mostrando algumas coisas, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou para os layouts, que eu separei de forma diferente esse aqui, tá? Então, capinha, né? A gente criou uma capinha aqui, ó. As plantas técnicas, bota uma capinha simples, a gente cria no próprio, nas mestres aqui. Criei na mesh de capa de projeto, botei aqui o formato, botei aqui qual vai ser o código do projeto. Tá aqui o código, CS06. E aí a gente entra com data, a gente entra com o nome da arquitetura, o nome do cliente e o nome do projeto. Tá logo no canto, isso aí fica a critério de vocês. Aí quando você coloca aqui, ele já vai e atualiza os dados certinhos com base aqui, né? Então no caso, por exemplo, informações do projeto, no código de projeto eu já posso botar CS06. Pronto, aqui ó. Aí já fica códigozinho ok, tá? E aí, como é que eu fiz? Eu coloquei tudo, isso aqui é um A4, tá? Porque eu vou dobrar as folhas A2 que eu coloquei, então as folhas A2 aqui, todas as folhas A2, e a gente vai, quando dobrar elas certinho, vão ficar no tamanho A4 e a capa vai servir. Aí o que acontece? Planta de levantamento, demolições, né? Planta de construção, aí eu gosto de fazer essas separaçõezinhas aqui, tá? Gosto de fazer essas separaçõezinhas aqui, porque eu acho que fica mais organizado. E eu também coloquei a planta baixa aqui, porque a planta baixa era pequena. E aí eu decidi colocar aqui, tá? Estou vendo um errinho aqui. Tá certo, é só atualizar. Pronto. E aí coloca os cortes, as vistas, todas aparecendo aqui. E aí coloca aqui o mapa de esquadrias, que são só as esquadrias que foram novas, né? A gente colocou novas. Então essa lateral, essa e essa aqui. Pronto, acabou. Aí uma legenda na planta de demolição e construção. Essa legenda aqui eu fiz bem aqui, ó, as folhas de trabalho, tá? Criei basicamente as folhas de trabalho e depois eu ajustei o tamanho lá na prancha. Você vê que o tamanho aqui, ó, tá diferente, eu mudei aqui, né? Ela vem assim, ó, bem grandona assim, que tem tamanho de 1 para 1, né? 100%. E aí você vem, você pode mudar aqui. Aí não tem problema nenhum não, porque como não contém medidas, não vai fazer muita diferença a questão de escala, mas a questão de organização mesmo, tá? E aí a gente entra aqui com as plantas mais técnicas, a gente tem planta técnica de iluminação, entra também a questão da tabela, tá? Mesma coisa aqui de pontos de tomada, aqui a tabelinha do lado. Revestimentos, quais são os revestimentos que a gente usou e a tabela de revestimentos na parte lateral, já conferida, né? E aí especificada de acordo com o projeto. E a de circuitos que não precisa de tabela. Se quisesse botar alguma tabela, colocar ali quantos circuitos existem, alguma coisa assim, parecida. Questão de pontos resolvida daquele jeito, ó. Se a gente colocar aqui a tabela, se a gente for entrar aqui e colocar isso aqui é um rótulo, a gente fez um rótulo, e aqui a gente usou a elevação ao piso, e aí você bota como se fosse um objeto, elevação ao piso, e na hora que coloca, ela já coloca a altura certinha. E aí ficou ok, né? Deixa eu ver se essas aqui vão precisar. Tem uma altura de 1,20, né? Vou botar aqui. Essa aqui eu acho que eu vou colocar aqui mesmo. Vai mostrar a altura. Aí eu só afasto aqui. Vou colocar só de uma. Que aí vai aparecer como se fosse das duas. Altura. Plantas, né, separei, e aí as últimas foram cortes e vistas, né? Então o que eu fiz aqui, os cortes, né? Que eu gosto de fazer em corte eu gosto muito de fazer, porque é bacaninha. Então aqui na parte da cobertura, eu detalhei a parte da cobertura, falei com alguns fornecedores para ver como é que seria essa parte da cobertura. A maioria disse que não precisa se preocupar com isso, até porque quem for fazer vai ter que pensar a melhor forma. Mas aí a gente já bota o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Então essa cobertura aqui vai ser uma telha metálica, tá? Uma inclinação metálica com 5%. Vai ter uma calha no final,
tá? O nome na marquise vai ser branquinho, né? Que é um SM branco. Ele vai ter forro de PVC e ripas de madeira. Ripas de madeira. Essas ripinhas de madeira vão ser uma estrutura de... Deixa eu ver quanto é que é aqui. Acho que aqui não vai dar pra medir, não. Tem que entrar na vista. Vamos lá. Aqui, ó. Elas são 2x2 e elas são fixadas no forro. Pode ser parafusado e tal. Aí, no caso vamos ver se lá dá pra fazer com forro de PVC, né? Acredito que dê, até porque elas não vão ser 100% estruturadas dentro do forro de PVC. Tá? Mas se não der, a gente vê um forro de gesso, alguma coisa assim que dê certo para colocar. Aí a gente tem a estrutura da marquise, que é essa partezinha, e ela aqui é fixada na parede. Aí soldada, e aí a gente faz essa tesoura. Simples assim. A altura que vai ter a logo dentro do coisa, na verdade nem vai ser lá que açaí, vai ser só açaí mesmo. Né? Forro de gesso, bota os nomezinhos, tá? Tudo isso com rótulo, tá? Justamente para ficar inteligente. Pra eu não ficar manualmente, porque se do nada eu mudar isso aqui em PVC, eu venho aqui no ID e mudo, né? E aí muda isso aqui automaticamente. Tipo, PVC. É mais fácil lembrar aqui, ó. Pronto, mudou. Entendeu? Simples assim. Medidas padrão, desenhos, verificação e tal. Aí a gente vai pra uma prancha A2, deu tudo certo, botou tudo. Essa visão aqui é interessante, ó. Essa aqui tive um pouquinho de trabalho em fazer, por quê? Porque o que acontece? Você precisa... Deixa eu entender o que houve aqui. Aqui tá com a representação correta. Eu acredito que lá na hora eu devo ter mudado para algum outro corte. Deixa eu ver. Ó, talvez para esse corte aqui ou para esse. Vou ver direitinho. Mas vamos aqui. Elevação 2 é 1 e corte 2. O que a gente faz aqui, ó? Eu vim mostrar isso aqui. Tá vendo que a linha aqui atrás ela tá mais friazinha, ela tá mais clara? Isso aqui é um nível no ArchiCAD, se eu não me engano, 26, que você pode mexer as configurações do corte dentro da definição de corte. Então você entra na definição de corte. É aqui mesmo, né? Deixa eu ver se é. A aparência do modelo. Aqui é a aparência do modelo. E aqui você muda, né? Os ambientes. Por exemplo. Caneta uniforme. Botei caneta uniforme branca. Se eu quiser que apareça a questão da superfície. A cor da superfície, que aqui é aquela parede roxa, ela vai aparecer, tá? Então, onde tiver essa superfície roxa ou qualquer outra cor, ela vai aparecer. Mesma coisa aqui. Isso aqui é madeira, isso aqui está cortado. Então, tudo que for em vista vai estar aparecendo dessa forma, tá? Eu não gosto. Gosto de trabalhar aqui com sobreposição. Outro que é legal também é a textura da superfície. Ó, se o seu material estiver configurado com textura, ela vai aparecer assim, tá? É legal para alguns casos, mas para outros não é legal. Porque assim, se você for fazer isso em todo o material, você tem que trabalhar com a textura correta em todo o material. E às vezes é complicado de encontrar, tá? Então, por exemplo, a gente tem a textura de terra aqui. Essa textura de terra do próprio ArchiCAD não ficou legal, tá vendo? Ficou meio embaçado, meio ruim. Assim, ficou... Ela tem uma aparência legal, em alguns casos vale a pena usar, mas assim, eu quase nunca uso. Eu prefiro trabalhar com ela toda branquinha, mais na parte de representatividade mesmo. Aqui ela entra com sombreado, então aqui tu já vê que ela pegou o sombreado da telha e aí tu já consegue ter uma representação mais realista. Mas de novo, a gente tem que configurar a corte, tem que configurar tudo bonitinho. Nesse caso aqui, ó, não ficou legal, porque ela não representou o vidro, tá? Aí vamos ver outra opção que a gente tem aqui. Mesmo, ó, transparência ligada, ou seja, quando tá com transparência ligada, você consegue ver através dos vidros e nessa parte não apareceu, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter canetas uniformes do contorno, que é todos os contornozinhos a gente vai conseguir ver. Então eu posso colocar o quê? Posso colocar essa cor aqui, e aí todo contorno, ó, vai pegar a mesma cor, tá? Isso aqui você pode brincar com as apresentações e tal, demora para pegar o jeito, mas depois se pega é tranquilo. Aí elementos cortados a gente também pode trabalhar aqui, ó, com elemento modal, tipo, talvez esse modelo de corte aqui ele combine melhor com essa representação que a gente trabalhou aqui, né? Tem coisas que eu não gosto, né? Tem coisas que eu não gosto, eu prefiro tudo branquinho. Se você configurar aí no seu padrão, tá tranquilo. Eu nem lembro qual era que tava aqui. Acho que é aqui, superfície, e esse aqui era aqui. Pronto, aí o que eu vim falar aqui, pronto, eu voltei, deixa eu ver se eu voltei, né? Menos o corte, deixa eu ver aqui o corte. Se eu não me engano é esse.
Mas mudei aqui, agora não tô lembrando como é que tá. Que maravilha. Trama de corte, acho que é esse aqui. Tá aqui, trama de corte, as tramazinhas de corte. Agora tem que entender porque eu coloquei aqui pra aparecer. Será que eu mudei alguma coisa? Ah, mudei. Botei isso aqui pra parede, foi. Aí eu botei aqui, ó, parede de vista elementar aqui para melhorar a representação. E aí eu coloquei ele como objeto, tipo de elemento, objeto. Aqui é vestimento, só que agora ele tá em parede. Deixa eu ver se eu mudando isso pra parede funciona. Porque eu tive que ajustar na questão lá da tabela. E aí ele teve que sofrer. Pronto, ó. Ajustei aqui a parede e aí apareceu. Então como é que eu faço meu corte? As paredes de fundo, eu sempre coloco aqui o texto. Por quê? Porque marceneiro tem dificuldade. Então, textozinho mostrando o que é aquilo é tranquilo. Então, por exemplo, você bota aqui, você já está representando essa parede. Tá? Claro, você vai explicar para ele, tal, bonitinho. Isso aqui teve muito problema. Eles ligavam muito dizendo, isso é um painel? Não, não é um painel. Isso é uma placa de telha metálica parafusada na coxa. Ou seja, não tem nada a ver com marcenaria. E esse aqui já é um painel e chapa de USB. Tá? Para a área interna e tal, para a área externa, aí você especifica aí. Mas voltando, aí tudo que tá na vista de corte eu tento colocar um textinho para representar, para ficar mais didático, né? Para ficar mais didático. Agora voltando, aqui ó, como é que eu criei essa linha aqui mais fina, tá? Isso aqui tudo tá na questão de definições de corte, que a gente entra, aqui ó, elementos do plano distante. Você tem que habilitar isso aqui, tá? Habilitando isso aqui, todas as vistas, né, não vai ter trama, ou seja, eu não tô vendo a trama aqui. Se eu habilitar isso aqui, trama, ele vai colocar a trama nas coisas, tá? Então vamos ver aqui como é que fica. Deixa eu ver porque que não foi. Acho que é porque eu esqueci outra configuração aqui. Tá aqui ó. Eu não mexi nisso aqui. Tá? Eu não vou nem mexer porque vai dar um trabalho da porra. Então vou botar um nada, tá? E aí eu coloquei aqui ó, caneta uniforme dos contornos, tá? Isso aqui ó, contorno. Todos vão ter essa caneta de 200. Se eu colocar isso aqui uma caneta preta, eles vão, tá vendo que isso fica mais forte, que é a caneta de contorno. Beleza? Caneta de contorno. Então, eu sempre gosto de colocar esse 200 aqui. Por quê? Fica muito mais uma noção de longitudinalidade, ou seja, uma noção de distância. Isso aqui tá lá atrás. E isso aqui não vai atrapalhar minha visualização aqui. Então, se eu quiser colocar cota, se eu quiser colocar um monte de coisa, não vai atrapalhar. Beleza? Entendido. Outra coisa que isso eu demorei para entender, e até tinha desistido de fazer isso porque é muito chato realmente, você tem que lembrar que no corte, vamos aqui voltar pro corte. Planta de baixo de dimensões. Ó, aquele corte ali, se eu não me engano, era o A2. Entendeu? A2, pronto. Clica no corte A2, você vê que tem duas linhas. Essa linha e essa linha aqui. Essa linha aqui é a do plano distante. Ou seja, qual vai ser a linha, o que vai aparecer no plano distante? É aqui. Então, se eu quero que apareça isso, eu tenho que passar essa linha para cá. E aí vai aparecer essa parte para mim. Se eu não colocar depois, ele vai sumir com aquilo. Tá vendo? Sumiu aqui com as coisinhas. Eu demorei muito para pegar isso, ó. Outro exemplo da escada, tá? Vamos ver aqui na escada, ó. Tá vendo aqui nessa parte da escada? Beleza. Agora eu vou colocar antes da escada. Aqui, ó. E quando eu coloquei antes da escada, sumiu a escada. Tá vendo como a vista fica meio que perdida, né? Ah, o que é isso aqui? O marceneiro vai olhar e vai pensar assim, o marceneiro ou o pedreiro vai olhar e vai dizer assim, isso aqui é uma parede branca. Isso aqui é uma parede branca. Entendeu? E aí por isso que eu coloquei aquilo. Mas lembra, segunda linha. Aí o teu corte, ele vai vir, se tu não configurar isso de plano distante, ele não vai vir, ó. Ele não vai vir a segunda linha, só vai vir uma linha. E essa linha acontece como se fosse o limite do corte. Então você vem aqui no corte, Ctrl T, eu clico aqui no corte e você ativa elementos do plano distante, tá? E aí são essas configurações aqui, se você quiser anotar aí ou depois fazer, você vai ter. E aí aparece surge uma segunda linha, tá? Plano distante é a segunda linha. E aí eu coloco aqui, ó, até depois da parede que eu quero representar de fundo. E aí na parte do corte ele já faz essa configuraçãozinha, beleza? Show de bola. Apresento tudo bonitinho. Coloco a escala, eu tentei na escala de 1 para 20, vai ficar gigantesco, então eu coloquei de 1 para 50. E sempre lembrar de que depois qualquer alteração que você fizer aqui, você tem que clicar no corte que você está mexendo e substituir as definições da janela atual. Substituiu, acabou, tá salvo, e aí pode ir lá para a prancha fazer a atualização. Nesse caso aqui eu vou fazer porque eu mudei aqui, aí ele fez. Eu gosto em projetos pequenos e não atualizar automaticamente, tá? Mas tem como deixar ele automaticamente. Eu acredito até que já venha configurado para automaticamente. Ah, e aproveitando e respondendo outra pergunta que apareceu aí nos comentários, o projeto, ele vem assim.
configurações padrões do ArchiCAD, zerado mesmo. Ele vem aqui, ó, as canetas, vem no ArchiCAD Default, que aí vem nessa cor, coloridão assim, beleza? Pra resolver isso, cara, é simples, só clicar aqui e escolher a escala que tu quer. Então aqui eu tô trabalhando com a escala de 1/50, escolhe a escala de 1/50 no projeto padrão do ArchiCAD, ele já vem com essa aqui, tá? Por que eu criei 1/50 o Enton? Porque se eu quiser mudar a questão aqui das cotas, tá? Eu posso, porque eu criei nas canetas, deixa eu dar um exemplo. Eu vou bem aqui, ó, esse formato de texto que tá aparecendo, né? Eu vou vir bem aqui, ó. Caneta, não é aqui não, aqui ó, linha e caneta de marcador. Então, ou seja, essa linha e esse marcadorzinho aqui eu quero que mudem de cor. E aí eu coloco a cor. Essa aqui é o conjunto de canetas do que eu criei, do Vistas 1/50 Enton. E aí eu criei essa cor e essas duas linhas, tá? Se a gente for no padrão normal, tu vai ver que não tem. Não tem. Por quê? Porque esse aqui foi o que eu criei pra mim. Beleza? Simples assim. Então a gente vem aqui 1/50. E aí, no caso, se eu quiser colocar as duas nas cores que eu criei, faz isso. Ah, preciso fazer isso? Nossa, vai mudar alguma coisa na minha vida? Não, não vai mudar. É mais uma questão se você quiser fazer uma coisa sua, uma representação sua. Enfim, depois eu faço um vídeo só explicando sobre canetas, tá? Porque foi uma coisinha que eu demorei pra pegar. Uma coisinha que eu demorei pra pegar e é interessante a gente aprender. Beleza. Vamos lá, eu quero selecionar todas as cotas para tirar esse vermelho aqui. Eu clico na seleção de cota, Ctrl A, e aí eu venho aqui, ó, bem por aqui, e tiro aqui, ó, tirei. Pronto, acabou-se. Bom, acabou-se. Beleza, então aqui a gente fez, já viu os cortes, né, mostrei aqui como é que faz melhorar a questão da visualização do teu corte, né. Dei algumas dicas de como eu faço, né, para fazer uma representaçãozinha legal, tipo, mostro porta, explico, deixo as linhas de chamada, dou aqui como fica bacana, ó, lá atrás, isso aqui não importa agora nessa vista, então lá atrás tem uma cadeira, tem uma mesa, ou seja, isso aqui não é uma parede, continua, né, questão do forro, questão da marquise e tal, isso aqui tá ok. E aí, fiz 4 cortes e 2 fachadas. As fachadas são a mesma coisa, você tem as configuraçõezinhas dela aqui, tá? Você chega aqui, definições de elevação, são bem mais simples do que o corte, óbvio, mas também tem elementos do plano distante, tem elementos de plano cortado, enfim. A fachada, como tem poucas medidas, na verdade, tem gente que nem bota. Eu gosto de pôr algumas medidas quando não fica muito claro alguma coisa. Eu coloco as medidas e aí eu faço desse jeito aqui, tá? Eu boto ela com as texturas mesmo, sombreadas, até porque elas são mais questões visuais, né? É para o cliente entender realmente a fachada dele. E aí quando você coloca sombreado, você consegue ver, ó, a questão das telhas, o sombreamentozinho, né? O nomezinho aqui, ó, isso aqui. Então isso aqui tudo eu gosto de fazer nos meus projetos quando é questão de fachada. É a mesma coisa, vale a pena mexer. E aí, fachada aqui de novo, e aí a gente entra nas visualizações 3D, tá? A visualização 3D ela serve para ter uma visão mais detalhada do que está sendo feito ali. E nesse caso, não foi diferente, eu fiz aqui, ó, corte na marquise do telhado, para entender onde é que vai ter calha, onde é que vai ter cobertura, que cobertura é, onde é que vai ter rufo, onde é o que, tá? O corte aqui do forro, o corte aqui das ripas, enfim, tudo isso, tá certo? E o vídeo fica por aqui, depois a gente pode detalhar melhor, tô finalizando aqui as imagens e depois eu mostro aqui como ficou, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, tchau!